Então, a questão 3. Na questão 3, né, da atividade 03, a gente tem agora o motor de excitação independente, mostrado aqui no diagrama, com a tensão VA 250 volts. O que muda, né, do problema anterior? O motor em derivação, ele tem, quando ele está conectado aqui na forma em derivação, ele tem uma única fonte de tensão que alimenta tanto o enrolamento de armadura, que está aqui, né, representado pela resistência de armadura, quanto o enrolamento de campo. É uma fonte de tensão aqui, né, que a gente chama de tensão terminal, enfim. Agora, quando eu posso ter o mesmo motor, aquele mesmo motor ali anteriormente, né, ele pode ser conectado independente. Se eu separar o enrolamento de campo e alimentar ele por uma fonte, que eu vou chamar aqui agora uma fonte VF, que alimenta, nesse caso tem 250 volts, e eu tenho uma outra fonte separada, que alimenta o enrolamento de armadura. Né? Então tem uma fonte aqui, VA, que alimenta o enrolamento de armadura, o rotor da máquina, tem uma outra fonte que alimenta o enrolamento, que fornece a potência para o enrolamento de campo, né, que vai gerar o fluxo da máquina. É isso que a mesma máquina, então, que a gente tinha no problema 2, agora ele pode ser conectado de forma independente. Se a gente dispor de duas fontes de tensão, uma para alimentar o enrolamento de campo e outra separada para alimentar o enrolamento de armadura. Tá? Então, nessas condições aqui ele está dizendo que o enrolamento de armadura aqui ele é alimentado com 250 volts, e aí tem a corrente de armadura, que é a corrente de entrada aqui, no caso, é 110 amperes. E nessa condição, com uma certa carga acoplada, o rotor desenvolve uma velocidade de 1150 RPM. Okay? Agora vamos lá, ele pede para calcular, determinar a tensão interna, né, para essa condição, e calcular o conjugado induzido. Bom, a tensão interna, olha só, a gente vai usar a mesma relação, basicamente, só que ao invés de chamar de VT, a relação no terminal, a gente chama de VA. Então, para esse lado do circuito aqui, ó, a gente tem que VA, ela é igual ao quê? Ao potencial sobre esse resistor aqui, ó, o resistor RA, que é a resistência RA vezes a corrente A. Então, eu tenho o potencial que é dado pela corrente A vezes a resistência RA, mais o quê? Mais a tensão interna. Pronto, certo? O valor de VA a gente conhece, o valor da corrente de armadura é dado e o valor da resistência é dado. Então, para achar a tensão interna, basta isolar aqui. VA, né, que é dado ali, menos a corrente de armadura dada vezes a resistência de armadura. Ok? Então, achamos aqui a tensão interna. Aí ele pede para calcular o conjugado. Conjugado induzido, também a gente vai seguir a mesma relação que a gente utilizou na questão 2, o que foi utilizado na questão 2. Conjugado induzido da máquina, do motor CC, ele pode ser dado pela tensão interna vezes a corrente de armadura dividido pela velocidade em radianos por segundo. Né? Como a gente tem a velocidade em RPM, aí tem que utilizar a conversão lá. Então, conjugado induzido vai ser a tensão interna que a máquina tem para uma certa corrente de armadura e a velocidade em RPM. Para converter de radianos por segundo, basta multiplicar por 2π, dividir por 60 a velocidade em ômega, né? E aí a gente tem a velocidade aqui embaixo, vai ter em RPM. Né? Esse conjugado induzido aqui, né, a unidade que ele vai resultar é, utilizando essas grandezas, então vai ser Newton metro. Ok? Beleza, e aí a gente tem então o item A, os pontos solicitados no item A. No item B, então, ele fala o seguinte, agora a tensão VA ela foi reduzida para 200 volts, olha só. Então, como é um motor, ele está conectado com fontes independentes, né, então eu posso alterar o valor da tensão só do enrolamento de armadura, e ele foi alterado para 200 volts. E a tensão que alimenta o enrolamento de campo não foi alterada. Então, a corrente de campo ela não se altera. Se eu não alterei a resistência nem a tensão, a corrente não se altera. O que isso significa? Que o campo que está excitando essa máquina, o fluxo desse campo permanece inalterado. Ou seja, o que ele diz aqui, a corrente F não se altera, portanto o fluxo permanece constante. Né? E aí, então apenas mudou a tensão de entrada aqui. Ele está dizendo que
Está pedindo de novo para calcular o conjugado agora com essa nova tensão de entrada. Só que ele está dizendo mais uma informação. A carga não sofreu alteração. Então, com este item aqui, a carga não sofreu alteração, a gente considera que a corrente de armadura que faz girar esta carga, ela não sofreu alteração também. Tá? Então, para o item B, a gente considera que a corrente de armadura continua sendo 110 amperes, porém a tensão que alimenta o rolamento de armadura caiu para 200 volts. Tá? Então vamos pensar o seguinte, a corrente de armadura não sofreu alteração, mas a tensão que alimenta o rolamento de armadura sofre alteração. Então eu vou ter um novo valor de tensão EA, né? Dado por essa mesma relação aqui, ó, que vai ser a nova tensão externa, né, a fonte, menos IA vezes RA, agora para essas condições aqui do item B. Né? Então, eu vou ter um novo valor de tensão interna, calculado agora para este valor de tensão aqui. Okay? Bom, se IA também é dado para o seguinte, a tensão interna, por definição, ela é o fator construtivo da máquina, né, vezes o fluxo, vezes a velocidade, certo? Isso aqui é válido para uma máquina CC. Se o fator construtivo não foi alterado, se o fluxo não foi alterado, ok? Esse valor aqui, ó, de tensão interna, ele vai ser diferente do valor de tensão interna encontrado no item A, concorda? Por quê? Porque o VA agora é diferente, né? Então a gente pode até chamar aqui, vamos dizer, para o item B, em relação ao item A, a gente tem um valor diferente, né, da tensão interna. Se a tensão interna é diferente do item A, então a velocidade também vai ser diferente, já porque o fluxo não mudou e a constante construtiva da máquina não muda. Né? Então, aquela informação que o fluxo permanece constante, por essa relação nos diz que opa, tem que mudar alguma coisa. Se a corrente de armadura não mudou, a velocidade vai ter que mudar. Então a velocidade vai ser diferente, porque essa variação da tensão VA aqui vai acabar afetando a velocidade da máquina. Tá? Então a gente vai ter que fazer, bom, primeiro aqui achar a tensão interna, certo? Por essa relação, achamos a tensão interna. E aí agora achar a nova velocidade que ele vai ter para essa nova tensão interna. Para achar a nova velocidade, então a gente tem o seguinte, vamos dizer que para uma certa condição inicial, que é o nosso parâmetro encontrado lá no item A, desse problema, eu vou chamar aqui tensão interna 0, vai ser a nossa tensão interna de referência. A gente tinha um fator construtivo, que eu vou chamar de K' aqui, porque eu vou usar um fluxo vezes a velocidade em RPM. Lembra que a gente fez um exemplo, eu posso ter um valor do fator construtivo quando ele multiplica a velocidade em radianos por segundo, certo? E como a conversão para radianos por segundo para RPM é simplesmente multiplicar por 2π60, eu posso incluir esse 2π no fator K e chamar isso aqui de um fator K', certo? Então esse K', ele tem dentro dele, vamos dizer que ele é o 2π vezes 60 vezes o K lá. E aí simplesmente eu chamei de K', uma nova constante, tá? Para quê? Para eu poder usar essa relação aqui, ó. Tensão interna com a velocidade em RPM. É equivalente, né? Eu só estou dizendo que agora o 2π está dentro dessa constante K', ok? Então, para a tensão interna calculada no item A, uma tensão de referência, eu tenho que isso aqui é válido para uma certa velocidade de referência, que era a velocidade lá que ele estava desenvolvendo inicialmente de 1150 RPM, certo? Como o problema me diz que bom, a constante construtiva não muda, né? Essa conversão aqui também não muda, o fluxo não mudou. Então, essa grandeza aqui, eu posso chamar aqui, ó, isolar K' vezes o fluxo, né? Eu posso isolar ela e ter aqui tensão interna EA dividido por velocidade. Ou seja, a tensão interna EA calculada no item A, tantos volts dividido pela velocidade de 1150 RPM. Agora, para essa nova condição aqui, ó, eu tenho essa tensão interna, então ela deve ser igual a mesma constante K' vezes o fluxo, porque ele não foi alterado, vezes uma nova velocidade.
Se eu substituir esse termo aqui, ó, por estes elementos, então eu chego numa relação que a tensão interna EA, por uma segunda condição, ela é igual à tensão interna para uma condição de referência, dividido pela velocidade de referência vezes a nova velocidade, né? Se o nosso objetivo aqui é encontrar qual que é essa nova velocidade, nessa nova condição aqui, ó, okay, de tensão interna, né? Então, eu quero isolar o N, né? Então, eu posso achar o N por a tensão interna EA, a nova tensão interna EA, dividido pela minha tensão interna de referência. E aí multiplicar pela velocidade de referência. Tá? Ou seja, a nossa velocidade de referência aqui é o caso inicial, que era 1150 RPM, né? Esse N0. A tensão interna aqui é o calculado lá no item A desse problema. Aliás, a nossa tensão interna de referência, né? Calculado lá no item A, vai utilizar a tensão interna aqui. A tensão interna, a nova tensão interna calculada aqui, vai ser usada aqui, a gente tem a nova velocidade, tá? Então, aí, com essa nova velocidade, o que ele está pedindo aqui, né? Calcular, ele está pedindo para calcular ainda o conjugado, né? Então, a gente vai precisar calcular a tensão interna, calcular a nova velocidade que ele tem, para ir jogar de novo nessa relação aqui, ó. Na verdade, nessa aqui de baixo, né? A gente não precisa daí mais do aqui, dividir por 2π vezes 60. Aliás, vai precisar sim, né? Porque aqui, essa conversão aqui é quando a gente tem a velocidade em RPM vezes 2π vezes 60, e aí sim a gente vai ter ela em ômega, né? Então, aquele 2π sobre 60 vezes a velocidade, nova velocidade, vezes a tensão interna, e, de novo, vai achar o conjugado agora para essa nova condição, no item B, certo? Então, essas aí são as dicas aí para a questão 3.